Bom, indo aqui agora para o caderno do Encontro 4, né, mas agora da parte 2. Né? Bom, começando aqui pelo exercício 3.1, né, aqui a gente vai, nesse primeiro passo, né, criar, né, a pasta barra testes, né, e o arquivo teste saúde.py. Né? Então a gente vai atualizar, né, o ci.yml, né, para rodar o PyTest em vez do curl, né? Então a gente vai observar que o pipeline ele fica com sucesso verde, né, em cerca de 45 segundos, né, com o logo do GitHub, no GitHub Actions, né, mostrando ali a execução do PyTest e o passed, né. Isso vai confirmar que a estrutura básica para rodar esses testes, né, de Python no GitHub estava correta. Então, respondendo aqui as perguntas, né, o pipeline ele passou com sucesso, né, o PyTest encontrou o arquivo teste de saúde e validou o assert 1 mais 1 igual a 2 rapidamente. O step de testes apareceu nos logs da aba Actions? Sim, apareceu um novo step chamado rodar teste dentro do job. Ao expandir o log, foi possível ver a saída clássica do PyTest indicando o unpassed e o nome do arquivo que foi executado. Quanto tempo o pipeline levou no total? Levou cerca de 45 segundos no total. A maior parte desse tempo foi gasta, né, 30 segundos no step de instalar dependências, enquanto a execução do teste em si foi instantânea. Bom, indo aqui já, né, para o exercício 3.2, aqui a gente vai observar aí as falhas, né, do pipeline, né. Então, mostrando aqui, né, as respostas das execuções, né. Então, o pipeline ficou verde e vermelho. Ficou vermelho, né, o GitHub Actions marcou o workflow com ícone de erro, assim que o PyTest retornou o código de falha. Qual foi a mensagem de erro na seção failures? A mensagem foi e assert 2 igual a 3. O PyTest mostrou exatamente a linha de código onde o erro ocorreu. Assert 1 mais 1 igual a 3 e apontou a diferença entre o valor esperado e obtido. O PyTest parou no primeiro teste que falhou ou continuou rodando. O PyTest continuou rodando até o final da suíte de testes. Ele marca os testes que falham, mas executa todos os outros para nos dar um relatório completo de tudo que está quebrado. Se o pipeline tem dois jobs com needs e o job de teste falha, o que acontece com o segundo job? O segundo job é cancelado automaticamente, status skipped, como ele depende do sucesso do primeiro, needs, o GitHub Actions chega a iniciar a máquina virtual para o segundo job se o primeiro falhar, né? Então aqui a gente forçou, né, um erro para ver o que acontecia. O pipeline ficou vermelho na hora, né? E no log do GitHub o PyTest mostrou a mensagem de erro, né, que eu mencionei aqui. E a gente viu que o PyTest continuou rodando todos os testes, mas o mais importante foi observar que se houvesse segundo job dependente, né, de needs, ele teria sido cancelado automaticamente, protegendo o fluxo de trabalho. Bom, no 3.3, né, a gente vai executar aqui o teste cliente do Fast API, criando aqui o teste pratos.py, né, e testando as rotas GET. Né. Então a gente valida a listagem, né, que retorna 200, né, a gente valida, né, que o filtro por categoria funciona e que buscar um prato inexistente dá o erro 404, como a gente esperava. E tudo retornou perfeitamente, né, rodou perfeitamente localmente e no CI. Né. Bom, 3.4, a gente vai testar a criação, né, e validação, que a gente vai avançar aqui para post, né, e validar que a API ela cria pratos novos, mas também ela barra preços negativos ou nomes curtos com erro 422. A gente viu na prática como que os testes em memória podem atrapalhar se não usarmos nomes únicos, né? É um aprendizado aí valioso pra gente. E o último do bloco 3, a gente vai expandir a cobertura, né, levando os testes aqui para outras partes da API, né, bebidas e pedidos. Então criamos arquivos separados para manter tudo organizado e
com isso a gente garante que uma mudança em pratos não quebre acidentalmente a parte de pedidos, aumentando muito a nossa confiança aí no código. Bom, próximo bloco, tá? Já indo aqui para o 4.1. Aqui a gente vai organizar a casa, né? Criando o confTest.py, né? Para centralizar a fixture, né? do cliente. E agora a gente vai precisar mais de repetir o código, né? Em todo o arquivo de teste. E a gente aprende que, embora o cliente seja novo para cada teste, o estado da API em memória ainda persiste entre eles. Bom, 4.2, né, a gente vai mostrar a diferença de testes robustos, né, contra os frágeis, né. Então, foram feitos aqui reescritos, né, os testes. Bom, o teste A reescrito, né, o problema é que ele assume que a lista tem exatamente 6 pratos, né, e quebra se outro teste criar um prato. Né, o robusto vai verificar se a lista não está vazia ou se o prato específico está lá. O teste B, né, o problema dele é que ele assume que o primeiro prato da lista é sempre marguerita, que quebra a ordem se a ordem mudar. Né, o robusto verifica se marguerita existe em qualquer posição da lista. O teste C, o problema dele é que ele assume que o próximo ID será exatamente 7 e quebra o banco se tiver mais ou menos itens. O robusto verifica se o ID retornado é um número inteiro positivo. O teste D, o problema dele é que ele assume que existem exatamente 2 pizzas, quebra se adicionar mais pizzas. O robusto verifica se todos os itens retornados pelo filtro realmente pertencem à categoria pizza. Então aqui a gente vai pegar 4 testes frágeis e transformar em robusto, basicamente. Né? Bom, 4.3, né? A gente vai usar parametrização. Né? Então a gente vai usar o PyTest.mark, né? .parametrize, para testar vários casos de uma vez só. Né? Então, com uma única função, a gente testa 4 categorias inválidas e vários IDs inexistentes. É muito mais limpo, né, e eficiente, e o PyTest gera um relatório detalhado para cada variação testada. Bom, 4.4, né, a gente vai configurar o PyTest.ini, né, e marcar os testes como smoke e validação. A gente vai atualizar o c.yml para rodar apenas os testes smoke em pull requests e a suíte completa no main. Isso dá um feedback super rápido para o desenvolvedor, né, sem gastar tempo, né, de servidor à toa. E o 4.5, a gente vai usar aqui o teste contratos, né, ponto .py, né, e a gente vai criar, né, teste de contrato nesse arquivo. Né. A gente vai validar não só o status, né, code, mas também se todos os campos obrigatórios, né, estão lá e se todos os tipos, né, int, string, float, estão corretos. Né. Então é a garantia que a nossa API ela não vai quebrar quem estiver consumindo ela. Né. E é isso aqui nesse módulo, nesse notebook. Né.